Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 321 e Rastros. Eu não pude proteger Cluster e eu perdi meu escudo. Brando disse em um tom trêmulo enquanto cobria os olhos com a mão. Eu perdi minha fé. Como se protege alguém se a pessoa em questão não consegue proteger nem mesmo o próprio escudo? Ele estava derrotado e não tinha a mesma determinação de antes. Seu oponente apenas brincou com ele enquanto ele levava a luta a sério. A vontade que ele tinha se foi depois de sofrer uma derrota humilhante. Ele tinha vergonha de mostrar o rosto na frente de seu líder. Você deveria descansar e recuperar suas forças. Como seu líder, eu trarei Cluster de volta para a gente. Souta disse solenemente. Ele então se virou e começou a se afastar. Fora da sala, ele viu Alice, Lin e Yujin esperando por ele. Lin, você está bem? Souta perguntou quando viu Lin. Ela desmaiou quando ele chegou, então ela não deveria andar aqui neste lugar. Ela deveria apenas se deitar e descansar adequadamente. Ele não queria se forçar muito. Ela despertou uma habilidade poderosa e isso foi o suficiente para ele. Ela poderia simplesmente deixar tudo com ele. Sim, já estou bem. Lin assentiu enquanto abaixava a cabeça, sem ousar olhar em seus olhos. Souta estava prestes a dizer algo quando Alice o interrompeu. Ela decidiu seguir você. Você não pode mudar a decisão dela. Alice disse enquanto olhava para ele. E você também vai me seguir, disse Souta a ela. Sim, decidimos que não podemos deixá-lo sozinho para pegar de volta a Cluster. Alice acenou com a cabeça em suas palavras. Você acha que eu não posso resgatar Cluster dessas pessoas? Souta perguntou. Não, nós confiamos na força de nosso líder, mas decidimos ajudá-lo. Se você tiver nossa força, isso diminuirá seu fardo. Desta vez, foi Yujin quem disse essas coisas. Vou ajudá-lo com o máximo de minha capacidade, acrescentou Lin. Vocês são mesmo? Souta suspirou e massageou a ponta do nariz. Ele ergueu a cabeça e olhou para eles antes de dizer, tudo bem, eu entendo. Vou comandar vocês três para me emprestar suas forças. Lin, Alice e Yujin sorriram quando ouviram suas palavras. Vamos obedecer à ordem do líder. O grupo primeiro pegou as frutas de mana que estavam enterrados no prédio da Legião. As frutas estavam emitindo mana para que Lin pudesse facilmente sentir sua posição. Eles rapidamente terminaram de pegar todas as frutas de mana em apenas alguns minutos. Não surgiu nenhum problema. Foi fácil e eles até trouxeram algumas das poções. Souta não tinha um plano para acordar Yuko. Ele queria que ela descansasse e recuperasse suas energias. Ele só vai invocá-la depois de encontrar o esconderijo das pessoas que levaram Cluster embora. Então, quando Yujin perguntou se ele iria trazer Yuko, ele respondeu dizendo que iria apenas invocá-la. Outra bomba nuclear. Lin perguntou cuidadosamente ao se lembrar da cena quando Souta convocou Yuko no céu para destruir o prédio de seu oponente na Guerra de Legiões. Souta sorriu para ela e disse, bem, sim. Alice e Yujin olharam para eles com uma expressão confusa. Eles não entendiam o que Souta e Lin estavam falando. Nada. Souta encolheu os ombros e olhou para Lin, dizendo, não conte a ninguém sobre isso. É o nosso segredo. Lin desviou os olhos quando Souta disse aquelas palavras para ela. Ok, e voltando para o centro da questão. Souta disse enquanto batia palmas. Ele se virou para Lin e perguntou, noroeste, certo? Lin entendeu rapidamente o que ele queria confirmar. Ela acenou com a cabeça para dizer que ele estava certo. Noroeste era a direção para onde as pessoas que sequestraram a Cluster foram.
Vocês três vão perguntar a alguns comerciantes se eles têm alguma carruagem sobressalente. Dinheiro não é um problema, então é melhor vocês encontrarem uma carruagem o mais rápido possível. Solta disse enquanto olhava para eles um por um. Eu irei para a parte noroeste da cidade e esperarei por vocês lá. Estarei rastreando o rastro dessas pessoas. Lin, Eugene e Alice acenaram com a cabeça para ele. Eles entenderam suas ordens e sabiam que poderiam alcançar aquelas pessoas se fossem rápidos, mas isso era quase impossível. Até Solta sabia que era impossível alcançar aquelas pessoas. É por isso que seu objetivo era encontrar o esconderijo dessas pessoas seguindo seu rastro. Vai! 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 Solta disse enquanto os dispensava. Os três rapidamente deixaram a área para concluir seu pedido. Ele só tirou o olhar depois que os três desapareceram. Então, ele estreitou os olhos enquanto olhava para a enorme bola de energia vermelha no céu acima da cidade. O professor Bargan foi selado nesta energia. Mesmo que Léo e o rei do subterrâneo lutassem ferozmente, a técnica de selamento ainda estava lá. Os ataques deles fizeram algum dano, mas ainda nenhum mortal poderia quebrar aquele feitiço de selamento. Bargan lutou contra vários oficiais de 7 círculos que tinham o poder de uma bênção por conta própria. Era difícil de acreditar, mas isso realmente aconteceu. Nada poderia ser dito ao homem que foi chamado de o NPC mais forte perante os deuses ou pelos jogadores. Foi difícil lutar contra alguém no mesmo nível que tem uma bênção. Mas Bargan fez isso. Ele não lutou com uma pessoa que tinha uma bênção, mas com várias pessoas que tinham uma bênção. O Instituto Ladro sofreu muitos danos com esta batalha. Muitos professores e alunos morreram. Isso também significa que a proteção que o Instituto fornece aos seus melhores alunos diminuirá. Solta chegou ao noroeste da cidade. Tudo fora da cidade foi queimado pelo ataque do professor Bargan. Os cadáveres dos monstros da maré de monstros haviam sumido. Cinzas e terra agitada foram deixados. O ataque de Bargan ultrapassou aqueles semideuses que falharam na ascensão à divindade. Enquanto eles não estivessem no nível Deus, Bargan venceria. A temperatura nesta área estava alta. Ele ainda podia sentir o calor do ataque de Bargan. A mana remanescente era tão quente que poderia derreter pessoas comuns. Solta olhou em volta e encontrou facilmente alguns rastros nesta área. Foi fácil encontrar pegadas nas cinzas no chão. Ninguém saiu da cidade depois que Bargan queimou tudo ao redor da cidade. As forças dos pecados capitais usaram feitiços de teletransporte, então essas pegadas não eram deles. É fácil adivinhar, já que Lin disse que aquelas pessoas se retiraram por aqui. A voz de Saia soou em sua mente. Um sorriso se formou no rosto de Solta enquanto ele olhava para as pegadas no chão. A julgar pelas pegadas, podemos ver que há apenas uma pessoa e essa pessoa estava correndo muito rápido, mas as pegadas que ficaram para trás eram desorganizadas. Ele murmurou enquanto batia nos rastros com o dedo. Então aquela pessoa foi ferida e Saia disse. Certamente. Se essa pessoa teve um tempo para mudar intencionalmente o rastro para nos fazer pensar que ele estava ferido, então por que essa pessoa não apagou os rastros para que ninguém pudesse segui-lo? Essa pessoa não se importou com nada e simplesmente deixou esta cidade quando um Lorde Monstro apareceu. Todos sabiam o que aconteceria se um Lorde Monstro atacasse uma cidade. Solta resmungou em voz baixa ao se levantar. Destruição total. Essa pessoa achou que não era preciso apagar seu rastro. Disse Saia. Parece que ela também queria vir. Solta sentiu uma presença atrás dele. No início, ele pensou que era Eugene, Alice ou Lin, mas depois de ouvir a voz de Saia, ele sabia que nenhum dos três havia chegado. A pessoa por trás dele deve ser Lumilia. Ele se virou lentamente e descobriu que estava certo. Lumilia era a pessoa que estava atrás dele. O que você... Ele não terminou sua pergunta enquanto adivinhava a razão pela qual ela estava aqui, então ele mudou sua pergunta.
Você acertou tudo com seu pai? Lumilia ficou um pouco surpresa com a pergunta. Ela esperava que ele perguntasse por que ela está aqui, mas ele perguntou diretamente se ela terminou de falar com seu pai. Acabei de falar com meu pai. Mesmo ele sendo assim. Ele ainda é meu pai, afinal. Bom. Então, vamos esperar por eles aqui. Eu sei para onde essas pessoas foram. Solta falou em voz baixa enquanto olhava para as pegadas. Sim. Ela deu um sorriso brilhante e acenou com a cabeça. Acima das nuvens. Um homem com cabelo preto bagunçado estava suspenso no ar. Ele estava a 65.000 pés acima do solo. Ele levantou a mão e penteou o cabelo para trás usando os dedos. Então, um sorriso se formou em seu rosto quando ele liberou sua energia e a atmosfera caótica se acalmou. Ele era o líder de uma das organizações mais cruéis do mundo, os Zodíacos. Aquele Lorde Monstro fugiu para recuperar sua força. Essa não era sua força total, mas pensar que ele era tão forte. Léo murmurou enquanto olhava para os hematomas em seu braço. Não é de se admirar que as pessoas da Era Antiga não conseguissem matar aquele monstro. Esse Lorde Monstro era várias vezes mais forte do que um Lorde Monstro normal na Era atual. Ele virou seu olhar para baixo dele. O reino hebreu era muito grande. Mesmo nessa altura, ele podia ver a diferença entre o território de um país grande e um país pequeno. Capítulo 322 e estadia. Depois de olhar para o reino hebreu, Léo voltou sua cabeça para o canto do continente. Este mundo estava cheio de mistério. Todas as pessoas sabiam que havia 2 continentes neste mundo, que se chamava Silfen. Mas a verdade é que havia 7 continentes. Muitas pessoas sabiam sobre o submundo, mas apenas algumas pessoas sabiam sobre os 7 continentes de Silfen. No momento, o público só conhecia o continente Giza e o continente de deuses. Eles não sabiam sobre o arquipélago de Marte, a terra dos demônios, o continente do anel vulcano, a terra desolada das ruínas e o continente congelado. Esses 5 continentes restantes de Silfen eram desconhecidos. As criaturas dentro podem trazer destruição ou não. Não se sabe se esses continentes poderiam coexistir com os 2 continentes. Mesmo ele, uma das pessoas mais poderosas em todo o universo, não conhecia a verdade deste mundo. Os 5 continentes eram protegidos por uma super barreira que cobria todo o continente. Mesmo uma potência em nível Deus não poderia quebrar ou arranhar essa barreira enorme. Quem colocaria tal barreira nos 5 continentes? Por que eles dividiriam este mundo? Essas perguntas sempre surgem na cabeça de Léo. Os registros dos tempos antigos falavam sobre os 7 continentes, mas nada diziam sobre a barreira. A barreira está relacionada à Grande Guerra há 20.000 anos? Se a barreira for quebrada, diferentes civilizações se encontrarão. Essas civilizações dominantes irão colidir e a guerra será o efeito disso. Ele tinha certeza de que, como Giza e o continente de deuses, os outros 5 tinham seu próprio sistema. Talvez eles possuíssem um poder militar que pudesse corresponder a esses 2 continentes ou talvez acima. Ele tinha certeza disso. Eles estavam vivendo no grande mundo de Silfen, então era natural para eles produzirem algumas potências de nível Deus. Oh, certo? A barreira em torno da terra dos demônios estava enfraquecendo. Ele soube dessa informação quando visitou a barreira no ano passado. Quando ele a visitou, a barreira não era tão resistente quanto antes. Pessoas fracas já podem entrar na terra dos demônios e demônios fracos podem deixar o continente. A barreira continuaria a ficar cada vez mais fraca até que se quebre completamente. O equilíbrio de poder deste mundo se tornará instável devido a essas variáveis desconhecidas. Os demônios são uma raça poderosa e dominante. Há um registro nos livros de que as várias raças do mundo lutaram contra a raça dos demônios em uma guerra em grande escala. A maioria das pessoas não sabia sobre a barreira enfraquecida. Mesmo os 3 grandes países não faziam ideia disso.
Levará um mês até uma potência de nível Deus chegar à beira do oceano onde está a barreira. O teletransporte não funcionaria a 30 quilômetros da barreira, então as pessoas não teriam escolha a não ser voar ou nadar. O problema era o ambiente caótico a 30 quilômetros da barreira. Pessoas abaixo do nível Deus teriam dificuldade em avançar na atmosfera caótica. Calor e frio extremos, ventos fortes, água pesada e raios crepitantes estavam por todo o lugar. Além disso, a gravidade esmagaria qualquer um naquele lugar. Léo estreitou as sobrancelhas ao adivinhar que faltavam apenas mais alguns meses para os demônios descobrirem o pequeno buraco na barreira. Se isso acontecer, não há dúvida de que uma guerra ocorrerá entre a terra dos demônios e o continente Giza. Eles virão para nossa terra, mas antes disso, eu preciso saber por que aquele goblin conhecia a arte da alma, Léo murmurou enquanto voltava seu olhar para o chão. A princípio, ele pensou que o Goblin fosse o subalterno do Lorde Monstro, mas viu que o Goblin estava resistindo à supressão do Lorde Monstro. Foi então que ele percebeu que o Goblin era o único monstro dentro da cidade, além do Lorde Monstro. O Goblin estava armado com uma arma de alta qualidade e vestia roupas como um demi normal. A questão era como aquele Goblin poderia conhecer as artes da alma. As artes da alma não eram um feitiço, artes de combate, nem habilidade. Era uma técnica de linhagem que apenas as pessoas da tribo das almas podiam usar. Além disso, de acordo com os registros, a tribo das almas não vivia no continente Giza. Em vez disso, eles viviam em outros continentes antes de serem dizimados por centenas de potências divinas. É por isso que ele queria saber por quê. As artes da alma estavam de alguma forma relacionadas à necromancia, mas tem uma grande diferença. A necromancia pode chamar a alma do reino das almas e colocá-la em um corpo morto, mas as artes da alma podem fortalecer a alma e controlar as almas. Também pode ser usado para atacar a alma diretamente. Isso está ficando interessante e Léo sorriu enquanto desaparecia de sua posição. Solta, Lumilia, Lin, Alice e Yujin estavam dentro da carruagem. Eles estavam seguindo os rastros deixados pelas pessoas que sequestraram Cluster. Eles simplesmente não podiam deixar a Cluster sozinha, embora a cidade Ladros tenha sofrido um desastre. Solto olhou para eles e disse: vai demorar alguns dias até encontrarmos o quartel-general dessas pessoas. Achei que sim. É impossível que a base deles esteja perto do reino hebreu. Já se passaram alguns meses desde que conhecemos a Cluster, então demorou muito para eles encontrarem a Cluster na cidade Ladros. Lumilia disse. Sim, se eles estivessem por perto, eles poderiam ter encontrado a Cluster em apenas um mês ou uma semana. Yujin acenou com a cabeça. Alice, que estava dirigindo a carruagem, não se incomodou em olhar para eles. Tudo o que ela precisava fazer era seguir os rastros. A aparição do Lorde Monstro trouxe um choque para ela. Ela não achava que havia uma criatura tão poderosa nesta terra. Além disso, aquele que lutou contra o Lorde Monstro era incrivelmente poderoso também. Aquele monstro e aquela pessoa provavelmente poderiam lutar contra meu pai até um impasse. Ela pensou. Seu pai estava no topo da cadeia alimentar em sua terra. Ela não achava que havia pessoas que poderiam igualar seu pai além de seus pares. Realmente, e eles ficaram isolados por um longo tempo, mas pensar que havia tantas pessoas poderosas neste vasto mundo. Alice. Alice. Alice saiu de seus pensamentos profundos depois que alguém chamou seu nome em voz alta. Ela virou a cabeça e viu que era Yujin. É o meu turno. Você pode descansar lá dentro. Yujin disse a ela. Oh. Você está certo. Eu esqueci disso. Alice disse enquanto parava a carruagem e trocava de lugar com Yujin. Lumilia foi a próxima após o turno de Yujin. Depois dela, foi Lin e depois Solta. Solta olhou para Alice e disse: vamos treinar. Ele fez uma pausa e varreu os olhos por seus companheiros antes de acrescentar: precisamos aumentar nossa força, mesmo que seja um pouco antes de chegarmos lá.
Não sabemos o quão poderosos são nossos inimigos, então só temos que melhorar nossa força. Sim, posso concordar com isso. Depois do incidente na Cidade Ladros, aprendemos que a força é uma das coisas mais importantes neste mundo. Lumilia acenou com a cabeça. Não sabemos quando o desastre atacará novamente, e Lin disse em voz baixa. Bom. Vamos começar o treinamento. Souta sorriu enquanto puxava a espada Vajra. Saya os trouxe para sua consciência interior e eles começaram seu novo treinamento. Saya era quem estava dando a Souta o regime de treinamento enquanto ele passava o que aprendeu com Saya para seus companheiros. É melhor para eles não saberem da existência de Saya. Eles apenas sabem que a consciência interior era a habilidade da espada. 3 dias se passaram desde que deixaram a Cidade Ladros. Os rastros os levaram a uma aldeia chamada Hensmal. Hensmal era uma pequena aldeia com uma população de mais de 1000 pessoas. Não estava sob a jurisdição de nenhum grande país ao redor desta área. Esta vila estava situada entre o Bosque Freire e os altíssimos picos de montanha, na parte noroeste do Reino Hebreu. Ou a parte sudoeste do país Melosa. O grupo decidiu ficar nesta aldeia por uma noite. Além disso, eles tiveram que pedir algumas informações sobre as pessoas que pegaram a cluster. O grupo entrou na aldeia e rapidamente encontrou uma pousada para deixar suas coisas. Após fazer o check-in na pousada, o grupo rapidamente saiu para reunir informações ao redor da cidade enquanto Souta se dirigia à guilda de aventureiros. Souta olhou ao redor da guilda de aventureiros. Os aventureiros dentro da guilda podiam ser contados por suas 2 mãos. Muito poucos, mas considerando que se tratava de uma pequena aldeia, ele podia entender. Ele balançou a cabeça enquanto os aventureiros olhavam para ele. Eles viram seu rosto novo nesta aldeia, então adivinharam que ele veio de outra aldeia para completar uma missão aqui. Souta caminhou em direção à recepcionista enquanto ele ignorava os olhares dos aventureiros que o estavam medindo. O que posso fazer por você, senhor? A recepcionista perguntou em tom respeitoso. Souta pegou sua identidade de aventureiro e empurrou-a para a recepcionista. Ele então disse, eu quero falar com o mestre da guilda. Oh meu! A recepcionista olhou para sua identidade e ficou surpresa ao ver o rank de aventureiro dele. Rank B. É o mesmo rank do mestre da guilda. O que? Ou por que um aventureiro de alto escalão está fazendo isso em uma vila tão pequena? Capítulo 323 de Batalha na Guilda. Rank B. A recepcionista ficou surpresa ao ver a posição de Souta em sua carteira de identidade. A identidade de Souta quase escorregou de suas mãos, mas ela conseguiu se controlar enquanto Souta batia o dedo na frente dela. Pode contar ao mestre da guilda sobre isso? Souta perguntou enquanto olhava nos olhos dela. Sim, e a recepcionista estava nervosa, mas ele não se importava com isso. Hensmal era apenas uma pequena aldeia. O mestre da guilda era o único rank B da vila. Os outros eram apenas rank C e abaixo. Os rank C aqui não chegam nem a 30 pessoas. É assim que funcionam os poderes desta aldeia. Até o chefe desta aldeia era apenas um rank C. Afinal, não importa o quão pequena esta vila seja, o requisito para se tornar um mestre da guilda era rank B. Em outras palavras, o mestre da guilda mais fraco era o rank B, enquanto o mestre da guilda na capital de algum grande país era o rank A, S, SS, e alguns já estavam no rank SSS. Então ela ficou surpresa quando um rank B visitou este lugar. A recepcionista rapidamente se virou e saiu para informar o mestre da guilda sobre Souta. Souta suspirou enquanto esperava a recepcionista voltar com o mestre da guilda. Ele sabia que seu rank chocaria a todos aqui, mas ele não tinha escolha a não ser informar a guilda. Os aventureiros ao redor não sabiam por que a recepcionista estava nervosa. Eles não a ouviram dizer sobre seu rank. Eles apenas a viram parecerem chocada depois que ela viu a identidade de aventureiro dele. Souta ignorou aqueles olhares enquanto pegava a sua identidade e a colocava de volta no bolso.
Ele só podia esperar que Lumili e o resto pudessem reunir informações. Os rastros os trouxe até aqui, então se eles investigarem tudo, eles vão reunir algumas informações. Depois de um tempo, a recepcionista voltou. Ela rapidamente abriu a boca e disse: Vou levá-lo à sala do mestre da guilda. Ótimo! Souta acenou com a cabeça e ele a seguiu. Os aventureiros ao redor começaram a conversar pelas costas de Souta. Depois que ele saiu. Quem é essa pessoa? O mestre da guilda realmente permitiu que tal pessoa o conhecesse. Eu posso adivinhar que esse homem é um aventureiro de alto escalão. Rank alto. Você quer dizer um rank B? Sim. Sim. Um rank B. Esse homem é muito jovem para se tornar um rank B. Quem sabe? Talvez aquele homem veio de um grande país. Se for esse o caso, então é possível, mas por que um aventureiro de rank B viria aqui nesta aldeia atrasada? Eu não sei e não saberemos sobre isso. Souta estava sentado em um quarto luxuoso. Em frente a ele estava um homem na casa dos 40. Este homem era o mestre da guilda de aventureiros da Vila Hensmal. Souta estendeu a mão e pegou uma xícara de café. Ele cheirou a fragrância antes de tomar um gole. Bom. Ele acenou com a cabeça com satisfação. Ele gostou deste café. Vou me apresentar primeiro. Sou Judes, o mestre da guilda do ramo Hensmal. Judes disse corretamente, sem desrespeitar o homem à sua frente. Embora o homem à sua frente parecesse um pirralho adolescente, ele ainda era um aventureiro rank B completo. Você não precisa ser formal. Nós dois somos rank B aqui. Souta disse enquanto acenava com a mão. Sou Souta, um aventureiro rank B do Reino Hebrei. Reino Hebrei. Como esperado, ele é de um país grande. Judes pensou enquanto olhava para Souta. As notícias sobre o ataque dos pecados capitais ainda não chegaram a esta pequena aldeia. Então Judes não tinha ideia disso. Souta pousou a xícara de café e olhou para Judes. Ele olhou atentamente para o rosto de Judes antes de dizer: Eu quero saber se uma pessoa usando uma capa preta carregando uma criança com longos cabelos verdes passou por aqui nos últimos dias. Judes estremeceu ao ouvir as palavras de Souta, mas rapidamente voltou à postura normal como se nada tivesse acontecido. Ele tossiu com força antes de responder: Isso é tudo de que você precisa? Posso deixar que todos o ajudem em sua missão. Esse cara. Souta olhou para Judes com desconfiança, mas ele não deixou transparecer no rosto. Ele sorriu e disse: É isso que eu quero. Espero pegar emprestado o poder desta filial para encontrar o que quero. Esse cara sabe de alguma coisa, e Saia disse a Souta. Sim, eu o vi estremecer por um segundo quando descrevi Cluster e a pessoa que a levou. Souta concordou com as palavras de Saia. Ele deliberadamente disse essas palavras para que ele pudesse ver se este homem sabia sobre o sequestro. Felizmente para ele, o mestre da guilda mostrou uma reação às suas palavras. Ele viu claramente a mudança na expressão do mestre da guilda. Ele tinha certeza de que este homem na frente dele sabia o que ele queria saber. Se o mestre da guilda não soubesse sobre isso, ele não mostraria uma reação às suas palavras. Quem pensaria que um mestre da guilda de uma filial estaria envolvido neste assunto? A voz de Saia soou em sua mente. Parece que eles estão profundamente enraizados nesta aldeia se o mestre da guilda fizer parte de sua organização. Souta disse a ela. Sim, se for esse o caso, você não será capaz de reunir informações com este método. A única coisa que você pode fazer é interrogar esse homem. Saia falou devagar. Bem, vamos fazer isso. Souta respondeu a ela enquanto ele se levantava. Ele estava pronto para pegar o mestre da guilda a qualquer momento. Então, o que quer de mim? Judes perguntou a ele enquanto ele arrumava suas roupas. Ele viu Souta se inclinar para frente e colocar a boca perto do ouvido.
Depois de alguns momentos, Solta sussurrou algumas palavras em seu ouvido. O que eu quero de você? Bem, eu vou te dizer. Se você me ajudar, você não vai morrer. Eu não quero ter que te matar. Solta endireitou-se e sorriu. Qual é a sua resposta? Jules abriu os olhos amplamente enquanto olhava para Solta com uma expressão chocada. Oh, o que você quer dizer? Você vai me matar? Você quer que eu o denuncie ao quartel-general? Jules disse em voz alta quando começou a emitir sua energia. Ei! Você não vai ajudar seu companheiro aventureiro e, em vez disso, vai ficar do lado de um grupo terrorista. Eu deveria ser o único a denunciá-lo. Solta disse enquanto abria os braços com uma expressão desamparada. Eu não sei do que você está falando. Você está me acusando de algo que eu não fiz. Jules disse fortemente enquanto sua aura continuava a subir. Aquela garota de cabelo verde faz parte do meu pessoal, então vou pegá-la de volta. Se você vai ficar no meu caminho, então vou arrancar informações de você na Marran. Disse Solta. Eu não sei de nada. Jules rugiu quando sua aura explodiu e o chão vibrou fortemente. Parece-me que você tem mais medo dessa organização do que eu. Ok, tudo bem, vou deixar você saber que sou mais aterrorizante do que essa organização, então se você não quiser me dizer, então que seja. A expressão de Solta ficou fria e a atmosfera ficou pesada. Droga! Jules juntou sua mana em seu punho antes de se lançar contra Solta. Você não está preparado para nada. Estou totalmente equipado e você acha que pode lutar comigo com roupas de grau amarelo. Solta disse quando o punho de Jules chegou à sua frente. Solta simplesmente mudou seu corpo para o lado quando a aura do soberano da noite explodiu para fora de seu corpo. Ele então ativou velocidade felina, fortalecimento muscular triplo e lançou impulso de agilidade e impulso de força em si mesmo. Sua voz. Um punho passou na frente dele. Ele abriu a palma da mão e várias bolas pretas apareceram em cima dela. Vire tudo, e Solta murmurou enquanto as bolas pretas giravam e toda a gravidade virava de cabeça para baixo. O que? Jules exclamou. Buim! Uma forte explosão ocorreu na guilda de aventureiros. O som alto ecoou por todo o lugar enquanto o chão vibrava pesadamente. Chamou a atenção de todas as pessoas da aldeia. Fumaça e poeira encheram a área ao redor da guilda. Os aventureiros tossiram fortemente enquanto tentavam recuperar o equilíbrio. A explosão os pegou desprevenidos, então alguns deles ficaram feridos. Bang! 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 Vários sons altos explodiram acima. A atmosfera estava agitada e a energia pesada na atmosfera pressionou os aventureiros. Argue! Minha mão! Merda! O que está acontecendo? Não sei. Eles olharam para cima e viram uma cena incrível que não viam em toda a sua vida. Duas figuras colidiam repetidamente no céu. As duas figuras eram tão rápidas que não conseguiam reconhecer sua aparência. Eles mal conseguiam seguir seus movimentos com os olhos. Ainda assim, foi uma cena incrível. Foi a primeira vez que viram alguém lutando neste nível. Então, eles se lembraram de uma pessoa que tinha um poder incrível nesta aldeia. O mestre da guilda foi quem entrou em sua mente. Não me diga que é o mestre da guilda. Se esse é o mestre da guilda, quem é o outro cara? Ei! Ei! Não tenho certeza, mas parece ser o jovem de antes. O quê? Aquele jovem é um rank B como o mestre da guilda. Capítulo 324, de Tortura. Hiper Soco Dominador. Jules deu um soco poderoso nele. O ar girou e produziu ventos fortes. Sua voz. Solta moveu-se rapidamente para o lado para evitar o soco e um manto preto se formou em seu corpo. Manto sombrio. Ele cerrou o punho com força e desferiu um golpe poderoso no estômago de Jules. Bang!
Argue. Judes gemeu de dor, mas ainda assim lançou vários socos em Solta. Sou vós. Sou vós. Sou vós. Solta moveu rapidamente seu corpo de um lado para o outro enquanto evitava todos os socos que eram lançados contra ele. Eu já disse isso antes. Você não está preparado para lutar comigo. Ele levantou os pés e chutou a lateral de Judes. Bang! Depois disso, Solta agarrou o pulso de Judes e deu um soco em seu rosto antes de jogá-lo no chão. Sou vós. Judes caiu em direção ao chão em alta velocidade antes de bater, fazendo com que o chão vibrasse novamente. Boom! Solta baixou e cerrou os olhos. Ele então voou para baixo em alta velocidade quando várias bolas pretas apareceram atrás dele. Exatamente como esperava, Judes saiu da fumaça para interceptá-lo. Sou vós. Judes lançou o punho para a frente e Solta deu um soco. Seu punho continha energia ilimitada que aventureiros de baixo nível não podiam imaginar. Para eles, seus ataques foram os mais poderosos e belos que já viram em toda a sua vida. Ambos os punhos colidiram causando uma ondulação no ar. Ele distorceu toda a área e ondas de choque o seguiram. Boom! Os aventureiros ao redor recuaram quando viram uma figura cair no chão mais uma vez. Uma poderosa explosão que devastou várias casas ocorreu. Isto é mau. Alguns dos civis vão morrer nesse ritmo. Os aventureiros conversaram entre si. Rachaduras se formaram no chão como uma teia de aranha e eles rapidamente se afastaram. Boom! Veja! Parece que o jovem de antes é realmente um rank B. E pelo que parece que o jovem é mais forte do que o mestre da guilda. A fumaça se dispersou e revelou a figura de Solta que estava pisando no peito do mestre da guilda. O mestre da guilda estava tossindo uma grande quantidade de sangue enquanto olhava para Solta. Solta levantou os pés e pisou no peito de Judes. Bang! Argue! Judes gemeu de dor quando seu corpo afundou mais no chão. Você é mais fraco do que o rank B que eu lutei antes. Comparando com o rank B, seus poderes são bem medianos. Solta disse enquanto olhava para Judes, que era o mestre da guilda de Hensmal. Eu acho que isso é esperado de um mestre da guilda de uma aldeia atrasada. Até mesmo Veslir, que ele lutou no Instituto Ladros, era mais forte do que esse rank B. Você! Judes ficou mais irritado com a provocação de Solta. Você disse que iria me denunciar, certo? Na verdade, eu deveria ser o único a denunciá-lo, pois você está do lado de uma organização criminosa. Solta disse para Judes. Eu não estou do lado de uma organização criminosa. Judes gritou com Solta. Ele não queria admitir que estava com a organização criminosa. Se ele admitisse, ele perderia. Solta teria um motivo para matá-lo. Ele então ficou em silêncio ao ouvir vários passos vindo nesta direção. Solta. Solta virou a cabeça e viu Lumilia, Lin, Alice e Yujin caminhando em sua direção. Eles estavam olhando para ele e para o mestre da guilda com uma expressão confusa. Este é o mestre da guilda desta filial. Ele está com as pessoas que sequestraram Cluster, mas ele não quer admitir. Solta disse ao apresentar o homem sob seus pés. Eu não estou com eles. Judes falou enquanto virava a cabeça para Lumilia e os demais antes de acrescentar, acredite em mim, este homem está apenas me acusando. Ele não tem as provas. Você ainda está dizendo isso, e Solta suspirou enquanto se virava para Judes e dizia, permita-me me reintroduzir hoje. Sou Solta Yeshi, o comandante da Legião Dark Oculus. Estes são os membros da minha legião, então você não pode esperar que eles fiquem do seu lado. Você é um líder de uma legião. Judes abriu amplamente os olhos e ficou boquiaberto.
Você saberia disso se aquela recepcionista lesse corretamente minhas informações na minha identidade. Solta suspirou e disse, eu sou bastante famoso entre o círculo de aventureiros do reino hebreu, então acho que muitas pessoas iriam para o meu lado para obter meu favor do que ir para o seu lado para se opor a mim. Droga! Jude cerrou os dentes em frustração. Lumilia, Lin, Alice e Eugene. Feche os olhos se não quiser ver o que vou fazer. Certo, se você não quiser ver, pode simplesmente impedir que qualquer pessoa venha aqui. Solta disse enquanto olhava para eles. Lin abaixou a cabeça. Ela queria assistir, mas duvidava de si mesma que pudesse aguentar. Uma mão pressionou seu ombro. Ela olhou e viu que era Lumilia. Eu vou com você, Lumilia disse a ela. Obrigada, Mila. Lin deixou a área com Lumilia. Solta olhou para as costas deles. Depois que eles desapareceram, ele virou a cabeça para Eugene e Alice. E quanto a vocês dois? Não é um problema para mim, disse Eugene, encolhendo os ombros. Eu também, disse Alice. Tudo bem. Então, e Solta virou a cabeça para Judes com um largo sorriso no rosto. Judes teve um mau pressentimento sobre isso quando viu o sorriso assustador de Solta. O chão ficou preto quando tentáculos pretos se ergueram. Ele lentamente amarrou seus 4 membros até que ele não conseguisse mover seu corpo. Eu não vou deixar você morrer até que você nos diga o que sabe. A garota que foi sequestrada é alguém do meu pessoal, então não vou deixar isso passar facilmente. Se você vai me atrasar, então não terei nenhuma escolha a não ser cortar todos os seus membros e alimentar um monstro lá fora, Solta disse em um tom frio. Sua intenção assassina estava lentamente vazando de seu corpo. Ele estava pronto para matar qualquer pessoa suspeita que tivesse probabilidade de estar envolvida com aquela organização. Eu não sei o que você está dizendo. Judes era teimoso enquanto negava tudo o que Solta dizia. Você está me deixando com cara de idiota. Eu vi sua reação naquele momento. Você não reagiria se não tivesse nenhuma ideia sobre isso. Solta ergueu o pé direito e juntou sua mana. Ele então derrubou pesadamente o braço de Judes. Bang! Mais uma vez, ele pisou no braço de Judes. Um alto som de estalo e o grito de Judes ecoaram por toda a área. Argin! Eu não esto Argin. Não on. Depois de alguns minutos, o braço direito de Judes se transformou em uma polpa. Seus ossos foram esmagados em pó. Ele não conseguiria usar o braço direito em toda a vida se não recebesse tratamento neste momento. Você vai me dizer para onde eles foram ou não? Solta disse em um tom frio. Eu não. Argin. Judes nem terminou a frase quando Solta começou a quebrar seu braço esquerdo. Não on. Bang. 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 Sons de ossos quebrando ecoaram por toda a área junto com o grito de Judes. Solta não teria misericórdia das pessoas que não cooperam com ele. Foi especialmente para aquelas pessoas envolvidas em prejudicar seu povo. Ele não conseguiu descobrir a verdadeira identidade de Cluster e aquelas pessoas iam tirá-la dele. Você é muito teimoso. Se você apenas nos contar o que sabe, você não teria que ter sentido essa dor. Solta disse a ele. Ele já esmagou seus 2 braços, mas ainda estava se segurando. Solta olhou para Alice e disse, use a poção de cura para curar seus braços e eu usarei luz de cura. Vamos repetir esse processo até que ele nos dê o que queremos. Alice acenou com a cabeça e ela tirou uma garrafa com um líquido vermelho dentro. Ela o abriu e derramou o líquido nas feridas de Judes. Ao mesmo tempo, Solta estava usando luz de cura para acelerar o processo de cura. Depois de alguns segundos, as mãos de Judes voltaram, mas não estavam completamente curadas. A poção que eles usaram era apenas de baixo grau e luz de cura era um feitiço de Tier 1. Não poderia curar ossos quebrados. Solta repetiu o processo de esmagar os braços de Judes e curá-los por 1 hora.
Judes não conseguia nem falar direito depois de gritar por 1 hora. Ele desmaiou dezenas de vezes, mas Souta rapidamente o acordou. Ele percebeu que este homem que se chamava Souta não se importava com ele ser o mestre de uma filial da guilda. Para quem tinha uma legião, um pequeno mestre da guilda não era nada. Esse cara é muito teimoso. Eu só posso admirar sua força de vontade, e Souta olhou para Judes com espanto. Ele ficou um pouco surpreso com o fato de Judes aguentar por muito tempo. Sua determinação e força de vontade são excelentes. A voz de Saia soou em sua mente. Souta suspirou e disse: estou pasmo. Se você não está envolvido nessa organização criminosa, gostaria de recrutá-lo em minha legião. Papai. Deixe-me. Eu preciso ir para onde o pai está. Uma voz de criança ecoou e chamou a atenção de todos. Souta, Eugene e Alice viraram a cabeça e viram Lumilia carregando uma garotinha. A menina estava lutando, mas estava fraca demais para se livrar dos braços de Lumilia, então ela só poderia gritar com o pai. Mesmo assim, Lumilia estava tomando cuidado para não machucar a garotinha. Com sua força, um pouco de força poderia ferir a garota. Aquela criança, e Souta virou a cabeça para Judes e sorriu, e é sua, certo? Oh, e você está, planejando. Judes mostrou uma emoção diferente quando Souta disse essas palavras. Você está planejando machucar aquela criança? Perguntou Saia. Não, ela é inocente, então não vou machucá-la, mas vou usá-la para assustar o mestre da guilda. Souta respondeu a ela. Capítulo 325 de Confissão. Argue. Brando gemeu de dor ao se sentar. O médico e o clérigo não estavam na sala. Eles acabaram de verificar sua condição junto com Brian, que ainda estava inconsciente na cama ao lado dele. O feitiço de cura e a poção funcionaram nele. Ele podia mover seu corpo corretamente, mas ainda havia feridas que não foram curadas, pois o feitiço de cura que foi usado nele era apenas Tier 1. Eu sou um inútil. Mesmo depois de tudo isso, eles ainda conseguiram levar Cluster? Brando cerrou os punhos com força. Ele respirou fundo para se acalmar. Ele olhou para Brian, que ainda dormia ao lado dele. Ele não sabia quando Brian iria acordar, então ele decidiu deixá-lo sozinho. Ele irá atrás de Souta e o resto. Não foi por Souta nem Cluster. Foi por ele mesmo. Ele queria algo para provar a si mesmo que era um grande escudeiro. Eu preciso fazer alguma coisa. Brando estreitou os olhos enquanto se decidia a consertar seus erros. Ele então se virou para Brian e disse: sinto muito, Brian. Vou deixá-lo sozinho aqui. Ele se levantou e saiu silenciosamente da sala. Ele não deixou que nenhuma outra pessoa o visse sair deste lugar. Ele tinha certeza de que alguém o reconheceria do lado de fora, então ele teve que sair daquele lugar o mais rápido possível. Isso deve ficar bem por enquanto. Brando deixou o Distrito 3 e decidiu descansar no Distrito 4. Apenas um pouco de corrida e ele já estava sem fôlego. Ele já esperava, pois não estava totalmente recuperado. Ele olhou em volta e ficou bastante chocado. A devastação trazida pelos invasores foi pior do que ele imaginava. A cidade inteira foi destruída e quase nenhum edifício foi deixado de pé. Brando se virou ao ouvir uma voz atrás dele. Ele encontrou duas pessoas idosas olhando para ele. Um homem e uma mulher. Olá, você precisa de ajuda? Ele sorriu e os cumprimentou educadamente. Você é aluno do Instituto Ladros? O velho perguntou a ele. Sim. Sou aluno do Instituto Ladros. Brando respondeu ao velho. O que aconteceu com os alunos de lá? A velha perguntou-lhe lentamente em um tom trêmulo. Ele podia sentir sua emoção. O medo foi passado para ele através de sua voz. Brando olhou para eles por alguns instantes antes de decidir responder à pergunta da velha.
Preparem-se, senhora e senhor. É triste dizer isso, mas, e a maioria dos alunos morreu e muitos professores morreram também. Não apenas os professores e alunos, até mesmo as pessoas que vivem aqui morreram em sua maioria. Pela sua pergunta, posso supor que você é de outra cidade e seu filho está estudando no instituto. Brando sentiu um aperto no coração ao ver a aparência dos dois anciãos. Eles vieram aqui para encontrar seu filho, apesar do desastre que atingiu esta cidade. A velha começou a soluçar e o velho a confortou. Soluça. Minha filha. Ela era uma garota tão alegre, mas tímida. Então, como ela poderia? E a velha disse em um som abafado. Está tudo bem. Nossa filha é forte. Além disso, não encontramos o corpo dela, então há uma chance de que ela ainda esteja viva. O velho disse em um tom gentil enquanto a acariciava. Isso mesmo, senhora. Espere até vê-la. Brando disse para a velha. Mas, e eu não posso deixar de ficar preocupada com ela, e a velha disse enquanto soluçava. Senhora. Sua filha é uma aluna do Instituto Ladros, certo? Posso saber o nome dela? Talvez eu a tenha visto antes e posso ajudá-la. Brando perguntou a ela. Quem respondeu à pergunta foi o velho. O nome de nossa filha é Lin, Lin Yaoli. Brando abriu os olhos muito surpreso, pois não esperava ouvir esse nome de sua boca. Ele estava familiarizado com esse nome. Claro, ambos eram membros da Legião Dark Oculus. O nome da sua filha é Lin Yaoli. Você a conhece? O velho perguntou a Brando, pois ele adivinhou que Brando conhecia sua filha com base em sua reação. Sim, sou um de seus amigos. Sou Brando Ilot. Estou na mesma legião que sua filha. Não se preocupe com Lin, os outros estão com ela. Ela não estava nesta cidade quando o ataque aconteceu, então ela está segura. Brando mentiu para eles, mas não mentiu quando disse que Lin estava bem. A velha agarrou seu ombro e olhou para ele. Ela perguntou, ela está realmente bem? Sim, tenho certeza de que ela está bem. Brando acenou com a cabeça seriamente. Fico feliz, e a velha deu um suspiro de alívio. Brando sorriu e conversou um pouco com os pais de Lin antes de se despedir. Senhora e senhor. Vejo vocês mais tarde. Quando eu encontrar Lin, direi a ela que você está preocupado com ela. Obrigado. Obrigado. A mãe de Lin estava agradecendo com lágrimas nos olhos. Obrigado por nos contar tudo isso. O pai de Lin disse com um sorriso. Não se preocupe com isso. Se você for nessa direção, encontrará um lugar na Legião Dark Oculus. Diga a eles que vocês são os pais de Lin e eles vão cuidar de você. Brando disse a eles antes de partir. Ele não achava que iria conhecer os pais de Lin. Eu esqueci de perguntar seus nomes. A menina era inocente e solta adivinhou que ela não estava envolvida na organização que sequestrou Cluster. Se ela fizesse parte disso, Solta simplesmente a mataria, mas ele queria evitar matá-la se não tivesse certeza de que ela era parte disso. E se ele matasse Judes? Solta iria deixá-la em paz. Contanto que ela não fizesse nada a ele a deixaria viver, mesmo que seu pai fizesse parte dessa organização. E se aquela garota quisesse vingança? Solta não se importaria com isso, mas se ela vier até ele com a intenção de matá-lo, então Solta responderá. Mas, neste momento, a menina não poderia machucá-lo, então se ela queria matá-lo, Solta preferia que ela viesse até ele assim que ficasse mais forte. Dessa forma, o ex que ele receberá aumentará. Papai. Me deixa ver meu pai. A pequena lutou enquanto tentava se livrar dos braços de Lumilia. Ela é sua filha, certo? Solta perguntou a Judes com um largo sorriso no rosto. O que você quer? Judes estava demonstrando medo pela primeira vez.
Eu sempre digo que quero as informações, disse Solta ao se virar para Lumilia. Você pode soltá-la. Lumilia acenou com a cabeça e soltou a menina em seus braços. A menina correu rapidamente na direção do mestre da guilda. Não. Não vem aqui, Chelsea. Judes gritou enquanto tentava mover o corpo, mas vários tentáculos pretos se ergueram do chão e amarraram seus membros. Antes que a menina pudesse alcançar Judes, Solta agarrou seu braço e a ergueu acima do chão. Oh, o que você vai fazer? Judes gritou a plenos pulmões. Ele ficou furioso e agitado com a cena. Ei, pare de lutar. Solta olhou para a menina e a nocauteou cortando sua nuca com a mão. Bang! A menina desmaiou assim que Solta bateu nela. Ela era apenas uma pessoa comum, então Solta não colocou força em suas mãos. Ele estava com medo de matá-la acidentalmente. Foda-se. Eu vou te matar se você machucar minha filha. Judes gritou furiosamente. Você é muito teimoso, sabe? Se você não quer que eu toque na sua filha, então me diga o que você sabe. É simples, certo? Então por que você não me diz? Talvez haja algo que esteja te impedindo. Solta disse enquanto olhava atentamente para a menina. Ele juntou sua mana com a outra mão e o colocou perto do pescoço da menina. Judes ficou em silêncio enquanto olhava para Solta e sua filha. Depois de um tempo, ele abriu a boca e disse: Tudo bem, vou te contar o que eu sei. Ótimo. Se você já nos contasse o que sabe desde o início, isso não aconteceria. Solta sorriu ao colocar a garotinha no chão e chamar Lumilia para cuidar dela. Lumilia carregou a menininha e saiu do local deixando Solta e os demais para lidar com o mestre da guilda. Não se preocupe com ela. Minha amiga não vai machucá-la. Solta disse enquanto olhava para as costas de Lumilia. Ele então se virou para Judes e sorriu. Então, e você pode nos dizer o que sabe? Eu quero saber a verdade. Se eu descobrir que a informação que você nos deu estava errada, vou torturar sua filha na frente de você antes de eu matá-la e dá-la como alimento para um monstro. Judes mordeu o lábio inferior antes de contar o que aconteceu com ele. Tudo começou há poucos dias, quando um homem vestindo uma capa preta de repente invadiu minha casa. O dito homem carregava uma menina com longos cabelos verdes. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.